Gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, Urbanização e Rede Urbana. Observe aí que imagem linda da nossa querida capital Fortaleza. Muito bonita e urbanizada, não é isso? Vamos prosseguir. Vamos dar prosseguimento ao nosso item 1, a urbanização. O meio urbano cresce proporcionalmente mais do que o meio rural. Há uma migração gradativa da população do campo para a cidade. Esse deslocamento das pessoas do campo para a cidade dá-se o nome de êxodo rural ou migração rural urbana. O crescimento urbano consiste na expansão de áreas ocupadas pelas cidades e pode existir sem que necessariamente haja urbanização. É um crescimento espontâneo. A maior parte do mundo ainda vive esse processo, visto que foi somente depois dos meados da década de 2000 que a população urbana, ou seja, aquela que vive na cidade, ultrapassou a população rural, que vive no campo, certo? E prosseguindo, vamos ver a urbanização no Brasil. No Brasil, a urbanização de fato só se acelerou com a industrialização e as migrações do campo para a cidade a partir do final do século XIX e, sobretudo, na segunda metade do século XX. Um crescimento urbano no Brasil se deu também com o processo da industrialização. A urbanização brasileira só se expandiu quando a indústria se tornou o setor mais dinâmico da economia nacional, o que apenas aconteceu no século XX. Certo? A industrialização no Brasil também ela teve um princípio desde do processo da indústria cafeeira, né? O processo da industrialização do café, que o excedente da produção foi destinado à compra de máquinas que foi para o desenvolvimento industrial. A urbanização moderna, de fato, é um dos aspectos da transição de uma sociedade rural e agrária para outra urbana e industrial. Quando as atividades primárias de exportação predominavam na economia nacional, a população urbana permaneceu relativamente estável, representando de 6% a 8% do total. Isso porque o Brasil ainda era um país, né, agroindustrial, ou seja, ainda tinha o processo de crescimento nos processos de pecuária, da agricultura e etc. Ainda com relação à indústria no Brasil, a partir da industrialização da economia brasileira, houve um aumento proporcional dos empregos no setor secundário e no terciário. Você sabe que o setor secundário é aquele da indústria, que a gente já viu, e o terciário é aqueles dos serviços, bancos, comércio, escolas, seguradoras, setor público e etc. E a porcentagem da população humana sobre o total dos habitantes do país passou de 16% em 2020, ou em 1920, para 84,4% em 2010. Então aí nós temos aí o quadro da população rural urbana entre 1920 a 2020, né? 100 anos e houve um aumento, né, da população urbana em relação à rural. Agora vamos caracterizar as cidades, né, o sítio urbano em situação. O sítio urbano é o terreno pelo qual a cidade se constrói. É a área ocupada pela cidade, é o terreno com suas características de relevo, altitudes, colinas e baixadas, vales, brejo e etc. Por onde a cidade cresceu, a cidade serrana, nasceu lá na serra, no litoral, às margens das praias. O sítio urbano exerce alguma influência
sobre as características da cidade e sua expansão. Nós temos aí, mais uma vez, uma vista panorâmica da nossa querida cidade Fortaleza. Situação. A situação de uma cidade se refere à sua localização geográfica, ou seja, ao local onde ela se situa em relação ao espaço mais amplo. Os meios de transporte, de comunicações, a distância em relação aos grandes centros urbanos, a presença ou não de riquezas naturais nas vizinhanças e etc. É a questão de uma localização, né? Por que aquela cidade está situada ali? Porque tem interesse em alguns setores, pode ser comunicação, pode ser transporte, pode ser uma cidade ribeirinha próxima a uma via, uma hidrovia, não é isso? É a localização relativa da cidade, porque são as coordenadas do local, latitude e longitude. A situação, ao contrário da localização absoluta, não é algo fixo, pelo contrário, é dinâmica, pois se altera com as mudanças históricas. Se a gente lembrar Fortaleza, no século XVIII para cá, houve uma grande mudança, certo? Aqui nós temos um exemplo bem claro de situação. É Belém, a capital do Pará. Localiza-se numa área estratégica da Amazônia brasileira, pois ela é a porta de entrada e saída de mercadoria da região, que se dá principalmente através do rio Amazonas, perfeitamente navegável em território nacional. Vejamos agora a função das cidades. Função é a atividade principal de uma cidade. É a razão pelo qual ela se expandiu. A função, gente, é por onde a cidade se desenvolveu. Vejamos alguns exemplos aqui. A função religiosa depende basicamente do turismo religioso. Aí nós temos no Brasil Aparecida em São Paulo, Juazeiro do Norte no Ceará, Fátima em Portugal, Meca lá na Arábia Saudita, Jerusalém lá em Israel. Nós temos também aqui no Ceará Canindé, né? Aqui no Ceará, que é uma cidade religiosa. Nós temos também comercial, que vive em função do comércio. Aí nós temos Uberlândia, Minas Gerais, é isso? A cidade do Panamá, no Panamá, Cidade do Leste, no Paraguai, e etc. Também nós temos a industrial, cresce principalmente por conta das suas indústrias, ou das atividades industriais. Nós temos aí o São Bernardo do Campo, São Paulo, Volta Redonda no Rio de Janeiro e Cubatão em São Paulo. Em geral, quando uma cidade é grande, acima de 500 mil habitantes, ou mesmo média de 50 a 500 mil, ela exerce diferentes funções, mesmo que uma delas se sobressaia, né? Nós temos Fortaleza, uma cidade comercial e turística ao mesmo tempo, e muitas vezes religiosa. Nós temos aí um exemplo, né, de uma cidade portuária, o Porto de Itajaí, São Luís, no Maranhão, né, em 2016, cidade cuja principal função é portuária. Nós vamos prosseguir. Centro e expansão das cidades. O que é o centro? É a área onde se encontram mais pessoas, onde há mais comércio e serviço, como bancos, escritórios, consultórios, etc. O centro é o que o povo chama de movimento da cidade, né? O centro da cidade não precisa estar localizado na área central do espaço urbano, né? O pessoal diz, no centro da cidade é como se fosse o centro, localização desse movimento no centro, né? Necessariamente não, pode ser na orla marítima, pode ser numa outra parte, etc. Né? O centro de uma cidade não se define pela sua localização, e sim pelo movimento e pela concentração de pessoas em seu comércio e suas construções. Nós temos aí o centro de Fortaleza, nossa querida cidade, né? Você está vendo aí movimento de carro,
de pessoas e etc. Esse é o verdadeiro centro. Centro, ou os centros, pois pode haver mais de um. Possui edifícios mais elevados que as demais partes da cidade. Possui ruas, avenidas e praças mais movimentadas e construções que se destacam na vida cultural da cidade. Igreja matriz, teatro, centros culturais, prefeitura e etc. Já as pequenas cidades possuem um centro tradicional, onde geralmente há uma igreja, a praça principal, outras vezes uma delegacia, né? Aí nós temos aí o centro de Marco, né? Lá no Acaraú, aqui no estado do Ceará. Mais um exemplozinho para vocês. Também as médias e grandes cidades podem ter mais de um centro. O de negócio, que existem bancos e comércio, instituições financeiras, numa área. E o centro de lazer, restaurante, praças ou avenida mais movimentada pelos pedestres, em outra. Nós temos aqui a Fortaleza, centro histórico e cultural, ali próximo ao Dragão do Mar, e o centro comercial de Fortaleza no centro. Né? A cidade de Fortaleza tem vários centros. A expansão da cidade. Uma cidade pode crescer de duas maneiras. O crescimento vertical, pela construção de elevados edifícios ou galerias subterrâneas, como acontece no Japão. O crescimento horizontal, a expansão de seu espaço urbano, né, que vai crescendo e envolvendo outras cidades, que nós vamos ver daqui a pouco. No crescimento horizontal da cidade, há uma expressão, a expansão da periferia, ou seja, das áreas ou bairros mais distantes. A cidade vai crescendo e vai se chegando aos lugares mais próximos e desenvolvendo. No Brasil, as periferias dos grandes centros urbanos geralmente são áreas mais precárias, pois possuem menos infraestrutura, como água encanada, eletricidade, asfalto, linhas telefônicas, transporte coletivo e etc., que nas áreas centrais. Aí nós temos uma imagem aí de uma periferia brasileira. Temos aí a conurbação. É quando a cidade se expande. Ela pode se encontrar com outra cidade vizinha. Nesse caso, ocorre a conurbação, que é a junção de dois espaços urbanos, geralmente causado pela expansão de uma cidade que atingiu os limites de uma ou de algumas cidades menores. Temos aí no exemplo aí, um exemplo de conurbação entre a cidade de Osasco, à esquerda, e São Paulo à direita. Observe que o limite entre uma cidade e outra é imperceptível. Essa imagem foi produzida em 2017, certo? E aí chegamos ao fim, certo? Nós temos aí a agenda, né? O dia 10, atividade da página 100 para começar, e depois texto e ação, páginas 101 e 104. Lembrando mais uma vez que o trabalho de férias é para vocês entregar no retorno das aulas presenciais. Vejam bem, entregar no retorno das aulas presenciais. E aí nós temos aí mais um lembretezinho da prevenção contra o coronavírus. Se cuide, é muito importante para nós, para vocês também, certo? Meus amigos, até a próxima e que Deus os abençoe. Até a próxima.